O rugido cortou o silêncio da madrugada como uma lâmina. A poucos metros de distância, uma onça pintada de quase 90 quilos avançava em sua direção, os músculos ondulando sob a pelagem dourada manchada de negro. Cada passo fazia as folhas secas do cerrado estalarem, e Roberto, aos 68 anos, mal conseguia se manter firme sem o apoio da cerca de madeira. Ele sabia que se ela decidisse atacar de verdade, ninguém seria rápido o suficiente para salvá-lo. Nem os peões, nem as espingardas carregadas que apontavam na direção do felino. Ali, no meio da fazenda isolada do Pantanal sul-mato-grossense, uma única decisão errada significava morte. Ele sentia o cheiro de capim seco, misturado ao suor frio que escorria por suas costas enrugadas. As mãos tremiam. Não sabia se pela idade ou pelo medo puro que corria em suas veias. A onça o encarava fixamente, orelhas para trás, bigodes rígidos, como quem tenta decifrar uma ameaça. Para ela, ele era o que agora? Um invasor? Um humano frágil demais para representar perigo? Ou algo que a memória ainda guardava em algum canto esquecido da consciência selvagem? Não se mexa, seu Roberto, murmurou João, o capataz, atrás dele num sussurro tenso. Se ela entender errado, a gente não consegue tirar o senhor daqui vivo. As palavras ficaram suspensas no ar quente da manhã. Roberto sabia. Estava velho, lento, vulnerável. Passara 18 anos ouvindo de veterinários, biólogos e até da própria família que reencontrar aquela onça era suicídio, que o animal já era totalmente selvagem, que o cérebro dela não guardaria nada de um humano que um dia cuidou de suas feridas. E se todos tivessem razão? E se na cabeça dela ele fosse só mais uma criatura pisando onde não devia? Mais um homem que cheirava a gado e fogo? O peito de Roberto apertou. Não era só medo de morrer, era medo de descobrir que tinha sido esquecido, de que todo o cuidado, as noites acordado ao lado de um filhote agonizante, os meses dedicados à recuperação, não significassem absolutamente nada agora. E se para ela ele nunca tivesse existido? A onça deu um passo à frente, suas garras retráteis arranhando a terra seca. Os peões recuaram, dedos tensos nos gatilhos. João se agitou, preparando-se para qualquer coisa, inclusive para atirar, mesmo sabendo que isso custaria a licença ambiental da fazenda e talvez até cadeia. De repente, aquela decisão que Roberto chamou de despedida começou a soar mais como um erro fatal. Foi loucura. Uma voz sussurrou dentro dele, mas outra, mais antiga e mais teimosa, respondeu: alguns laços não morrem, nem quando voltam para a selva. Com o coração disparado e a garganta seca, Roberto fez a única coisa que ninguém ali teve coragem de sugerir. Em vez de recuar, ele abriu o portão de madeira que o separava da onça e deu um passo à frente, aproximando-se de um animal que poderia atravessar sua garganta com uma única mordida. Lentamente, sem desviar os olhos daqueles círculos amarelo-esverdeados que brilhavam como brasas, ele abriu os lábios e começou a assobiar. Era um som baixo, rítmico, quase melódico, o mesmo que usava para acalmar a onça quando ela era apenas um filhote aterrorizado. Por um segundo, o mundo parou. O vento cessou. Os grilos se calaram. Até os cavalos no curral distante pararam de relinchar. A onça piscou, confusa, como se algo muito antigo tivesse sido arrancado à força de um lugar esquecido da memória. Suas orelhas se moveram para frente, captando cada nota do assobio. Se ela se lembrasse, aquilo poderia ser o reencontro mais emocionante que aquele pedaço de cerrado já viu. Se não, seria a última coisa que Roberto faria na vida. Minutos antes daquele momento de risco extremo, ninguém ali sabia que aquela história tinha começado quase 2 décadas antes, quando um fazendeiro de 50 anos, recém-divorciado e quebrado por dentro, decidiu fazer algo que mudaria sua vida para sempre. Roberto Tavares sempre foi um homem da terra. Aos 50 anos, quando a maioria dos fazendeiros da região já tinha passado as rédeas para os filhos, ele se viu sozinho em 800 hectares de cerrado e pastagem no sul do Mato Grosso do Sul, perto da divisa com o Paraguai. Sua esposa Luciana havia partido 2 anos antes, não pela morte, mas por algo igualmente doloroso: o cansaço de viver isolada no meio do nada, longe de tudo
e de todos. Levou consigo os 2 filhos já adultos, que escolheram a cidade grande ao invés da vida rural. A casa-sede da fazenda Santa Clara, com suas paredes grossas de adobe e varandas amplas, ecoava com silêncio e lembrança de tempos melhores. Roberto acordava antes do sol, trabalhava até o corpo doer, mas nada preenchia o vazio que crescia dentro do peito. Até aquela manhã de setembro, quando tudo mudou. Foi João quem veio correndo até a casa, o rosto marcado pela urgência. Seu Roberto, tem uma onça presa na cerca do pasto norte. Parece que tentou passar e ficou enroscada no arame farpado. Tá sangrando muito. Roberto sentiu o estômago apertar. Onças pintadas eram comuns na região, especialmente perto do Pantanal. Mas encontros assim geralmente terminavam mal, para o animal ou para quem se aproximasse. Pegue o rifle, ele disse, já caminhando em direção à caminhonete, e ligue para o Ibama. Mas quando chegaram ao local, Roberto viu algo que fez seu coração apertar de uma forma diferente. Não era uma onça adulta e imponente. Era um filhote. Não devia ter mais de 8 meses. Magro demais para a idade, com as costelas visíveis sob a pelagem suja de sangue e terra. Estava presa pelos membros traseiros no arame farpado, e quanto mais se debatia, mais os ferros se cravavam na carne. Seus olhos amarelos e selvagens estavam vidrados de dor e terror. É fêmea, João observou, mantendo distância segura. Deve ter se separado da mãe, tá morrendo de fome. Roberto se ajoelhou a alguns metros de distância, observando. A onça tentou rosnar, mas o som saiu fraco, patético. Ela estava no limite, e ambos sabiam. O Ibama vai demorar horas para chegar, João continuou. E quando chegar, vão sacrificar ela. Tá ferida demais, jovem demais para reintroduzir. É o protocolo. Algo se moveu dentro de Roberto. Talvez fosse o reconhecimento de outra criatura ferida e abandonada. Talvez fosse a necessidade de salvar algo quando sua própria vida parecia irreparável. Ou talvez fosse simplesmente a recusa de assistir mais uma morte sem fazer nada. Pegue os alicates, ele disse, sua voz firme. E as cordas? Vamos tirar ela daí. João o olhou como se tivesse enlouquecido. Seu Roberto, com todo respeito, isso é suicídio. Mesmo ferida, ela pode arrancar seu braço fora. Roberto já estava se movendo, pegando as ferramentas da caminhonete. Então você vai segurar ela enquanto eu corto o arame. Levou quase 2 horas. Eles tiveram que sedar a onça com tranquilizantes veterinários que Roberto mantinha para o gado. Mesmo inconsciente, o coração de Roberto acelerava cada vez que se aproximava daquelas mandíbulas que, mesmo jovens, carregavam dentes afiados como lâminas. Quando finalmente cortaram o último pedaço de arame e libertaram o animal, Roberto viu a extensão dos danos. Os membros traseiros estavam rasgados, músculos expostos, infecção já começando. Ela não sobreviveria na natureza. Não assim. Leve ela para o celeiro, Roberto decidiu. Vamos precisar de antibióticos, soro, curativos. João balançou a cabeça incrédulo, mas obedeceu. Nos dias que se seguiram, Roberto se tornou enfermeiro, cuidador e guarda. Ele montou um cercado improvisado no celeiro, forrado com palha limpa. Administrou antibióticos que encomendou da cidade, limpou feridas que fediam a carne podre, forçou alimentação por sonda quando a onça estava fraca demais para comer. Os veterinários que consultou por telefone foram unânimes. Deixe ela morrer ou sacrifique. É mais humano. Mas Roberto não conseguia. Cada vez que olhava naqueles olhos amarelos que o encaravam com mistura de ódio e desespero, ele via algo de si mesmo. A luta para sobreviver quando tudo parecia perdido. Levou 3 semanas até a febre baixar. Mais 2 até ela conseguir ficar de pé. Roberto estava lá todas as noites, dormindo em uma cadeira velha ao lado do cercado, acordando ao menor som de desconforto. Ele começou a falar com ela, não por achar que a entendia, mas porque o silêncio da fazenda era ensurdecedor. Você vai ficar boa, ele murmurava enquanto trocava os curativos, ignorando os rosnados fracos. Eu sei que dói, sei que você me odeia agora, mas vai passar. E lentamente, contra todas as probabilidades, a onça começou a melhorar. Suas feridas cicatrizaram, embora deixassem marcas permanentes, listras claras no meio das rosetas escuras da pelagem. Ela ganhou peso, os músculos voltaram, a força retornou. Roberto a batizou de Maia, nome que sua avó dizia significar grande
em tupi-guarani. Ele não pretendia mantê-la. Desde o início, o plano era curá-la e soltá-la. Mas à medida que os meses passavam, algo inesperado aconteceu. Maia começou a reconhecê-lo. Quando ele se aproximava do cercado, ela não rosna mais. Seus olhos o seguiam, curiosos. Um dia, quando Roberto entrou para colocar comida, Maia não recuou para o canto. Ficou ali, observando. E então lentamente se aproximou. Roberto congelou, cada músculo do corpo tenso. Maia cheirou sua mão, seus bigodes roçando a pele áspera de trabalho. E então, para seu absoluto espanto, ela roçou a cabeça contra sua palma. Um gesto que ele só tinha visto gatos domésticos fazerem. Era confiança, era gratidão, era conexão. João? Roberto chamou, sua voz trêmula. Você está vendo isso? O capataz do lado de fora do cercado estava boquiaberto. Nunca vi nada assim, nunca! A partir daquele dia, Roberto e Maia desenvolveram uma rotina. Todas as manhãs, ele entrava no cercado com carne fresca. Maia o esperava e, depois de comer, permitia que ele a examinasse, verificando as cicatrizes, procurando por qualquer sinal de infecção. Ela até começou a brincar, batendo de leve com a pata em sua bota, perseguindo pedaços de corda que ele arrastava pela palha. Mas Roberto sabia que aquilo não podia durar. Maia estava crescendo, ficando mais forte, mais pesada. Aos 18 meses, ela já pesava 60 quilos. Suas brincadeiras, antes inofensivas, começavam a deixar marcas. Suas garras, mesmo retraídas, arranhavam. Ela era selvagem, e por mais que o aceitasse, jamais seria domesticada. Ela precisa voltar para onde pertence, doutor. Fernando Alves, o veterinário de fauna silvestre que Roberto finalmente chamou, disse após examinar Maia. Mas não pode ser soltura simples. Ela perdeu meses cruciais de aprendizado com a mãe. Não sabe caçar direito. Roberto sentiu o peito apertar. Então, o que fazemos? Existe um programa de reintrodução gradual, Fernando explicou. Levamos ela para uma área de soltura monitorada. Ensinamos técnicas de caça. Supervisionamos até ela estar pronta. Mas ele fez uma pausa significativa. Uma vez que ela voltar para a natureza completamente, não há retorno. Ela não vai mais reconhecer você. O instinto vai apagar tudo. As palavras doeram mais do que Roberto esperava. Mas ele sabia que era o certo. Maia não era sua. Nunca foi. Era da floresta, do cerrado, do mundo selvagem que corria em suas veias. Nos meses seguintes, Roberto trabalhou com a equipe de biólogos. Eles construíram um recinto maior, introduziram presas vivas, ensinaram Maia a caçar. Roberto assistia de longe, o coração apertando cada vez que ela corria atrás de uma capivara, cada vez que suas mandíbulas se fechavam com precisão mortal. Ela estava se tornando o que deveria ser, uma predadora de topo, magnífica e letal. O dia da soltura chegou rápido demais. Eles escolheram uma área de preservação permanente dentro da própria fazenda, 200 hectares de mata nativa, que Roberto mantinha intocada. Maia, agora com 3 anos e pesando 80 quilos, foi transportada em uma jaula especial até o ponto de soltura. Roberto insistiu em estar presente. Quando abriram a jaula, Maia saiu devagar, farejando o ar. Seus olhos escanearam a floresta, as árvores, os sons desconhecidos. E então ela olhou para trás, direto para Roberto. Por um momento, seus olhares se encontraram. Roberto quis dizer tantas coisas. Agradecer por ter dado um propósito aos seus dias vazios, pedir desculpas por não poder mantê-la, desejar uma vida longa e livre. Mas tudo o que conseguiu foi um assobio baixo, aquele mesmo som que usava quando ela estava ferida e com dor. Maia inclinou a cabeça, as orelhas se moveram, e então ela se virou e desapareceu na mata, engolida pela vegetação densa, voltando para o mundo que era seu por direito. Roberto ficou ali por horas, olhando para onde ela havia sumido, até que Fernando tocou seu ombro. Você fez a coisa certa. Roberto apenas assentiu, não confiando em sua voz. Os anos que se seguiram foram uma mistura estranha de rotina e melancolia. Roberto voltou ao trabalho da fazenda, cuidando do gado, administrando os peões, lidando com as dificuldades financeiras que a pecuária enfrentava. Mas todas as noites, ele olhava pela janela em direção à mata, imaginando onde Maia estaria, o que estaria fazendo, se estaria bem. As câmeras de monitoramento que os biólogos instalaram
pegavam vislumbres dela ocasionalmente. Maia estava caçando bem, tinha estabelecido território, estava saudável. Aos 5 anos, as câmeras pegaram ela com filhotes, 2 crias brincalhonas que a seguiam na mata. Roberto sorriu ao ver as imagens, o peito inchando de orgulho. Ela tinha conseguido, era mãe, estava vivendo plenamente. Mas à medida que os anos passavam, as aparições nas câmeras ficaram mais raras. Maia expandiu seu território, afastando-se cada vez mais. Aos 8 anos, ela desapareceu completamente do monitoramento. Os biólogos disseram que era normal, que onças pintadas percorriam dezenas de quilômetros. Mas Roberto não conseguia deixar de se preocupar. E então veio o envelhecimento, inevitável e implacável. Aos 55 anos, Roberto teve um infarto leve que o forçou a desacelerar. Aos 60, seus joelhos começaram a falhar, artrite de décadas de trabalho duro. Aos 65, ele contratou um gerente para cuidar das operações diárias enquanto ele se limitava à supervisão. Aos 68, ele usava bengala e tinha dificuldade para montar a cavalo, algo que fazia desde os 5 anos de idade. Mas seu coração, apesar das cicatrizes e medicações, permanecia preso àquela manhã de 18 anos atrás, quando salvou uma onça agonizante. Os biólogos pararam de monitorar ativamente há anos. O programa foi considerado bem-sucedido e seguiu em frente. Mas Roberto manteve as câmeras funcionando com seu próprio dinheiro, checando as gravações toda semana, procurando por um vislumbre de rosetas douradas e manchadas. Nada. Maia tinha voltado completamente para a selva, exatamente como deveria. E Roberto, embora orgulhoso, carregava um buraco no peito que nenhum sucesso da fazenda conseguia preencher. Até que, aos 68 anos, numa noite insone de junho, algo mudou. Roberto estava sentado na varanda, coberto por um poncho de lã contra o frio do inverno do cerrado, olhando as estrelas brilharem no céu sem poluição luminosa. Sua respiração formava nuvens brancas no ar gelado. Quanto tempo lhe restava? 5 anos? 10? Menos? Ele não queria morrer com esse vazio. Não queria que suas últimas memórias fossem de solidão e trabalho mecânico. Queria sentir uma última vez aquela conexão, aquele propósito que Maia trouxe para a sua vida. Queria saber se ela estava bem, se era feliz, se as cicatrizes antigas ainda marcavam suas patas. Na manhã seguinte, Roberto ligou para Fernando. "Quero vê-la", ele disse sem rodeio. "Preciso ver a Maia uma última vez." Houve uma pausa longa do outro lado da linha. "Roberto!" A voz do veterinário era cuidadosa. "Você sabe que isso é complicado. Maia está completamente selvagem há quase 15 anos. E você não tem mais idade para entrar na mata dessa forma." "Estou velho, eu sei." Roberto interrompeu, sua voz firme apesar dos anos. "Mas ainda estou vivo, e enquanto estiver, preciso fazer isso. Por favor, Fernando, não me peça para morrer com esse arrependimento." A sinceridade em sua voz deve ter tocado algo no veterinário, porque após outro silêncio, ele suspirou. "Vou ver o que posso fazer, mas não prometo nada. Ela pode estar em qualquer lugar num raio de 100 quilômetros." Levou 2 meses. A equipe de rastreamento usou as últimas localizações conhecidas, padrões de movimentação, locais de caça preferidos, e, finalmente, encontraram sinais recentes dela. Pegadas frescas perto de um córrego na borda norte da propriedade de Roberto, marcas de garras em árvores, uma carcaça de veado meio devorado. Maia ainda estava por ali. E antes de continuarmos com o que aconteceu nesse reencontro arriscado, eu preciso te pedir uma coisa. Se você está gostando dessa história, se ela está te emocionando ou te fazendo refletir sobre os laços que criamos com os animais, deixa o vídeo rodando, se inscreve no canal e ativa o sininho. Mas não quero um like comum, não. Quero que você faça uma coisa diferente. Nos comentários, me conta se você tivesse a chance de reencontrar um animal que marcou sua vida, qual seria e por quê? Ou então me diz, você acha que a Maia vai se lembrar do Roberto? Coloca aí, vai lembrar ou o esqueceu? Quero ver o que vocês acham antes de revelar o final dessa história. E pode ter certeza que eu leio cada comentário. Valeu pelo carinho. Agora vamos voltar para aquele momento tenso na fazenda. Os preparativos foram meticulosos. Rastreadores experientes mapearam os últimos movimentos de Maia. Fernando explicou que não havia garantia. Maia poderia não reconhecê-lo. Poderia vê-lo como ameaça ou invasor de território,
Poderia simplesmente atacar por instinto. Você está preparado para qualquer resultado? Fernando perguntou, seus olhos sérios fixos em Roberto. Roberto assentiu. Só preciso vê-la. Só isso já é suficiente. Mas no fundo, ele esperava por mais. Esperava por um milagre que desafiasse a lógica e a biologia. A expedição começou ao amanhecer. Roberto, apoiado em sua bengala e auxiliado por João e 2 rastreadores, avançava lentamente pela trilha irregular. Cada passo era uma luta contra os joelhos que protestavam, contra o fôlego que faltava, contra o cansaço que o envelhecimento traz. Mas ele não reclamava, não parava, continuava colocando um pé na frente do outro, impulsionado por uma necessidade que transcendia a razão. Levou 3 horas de caminhada até os rastreadores levantarem a mão, sinalizando silêncio. Sinais recentes, o mais velho sussurrou, apontando para marcas de garra frescas em uma árvore. Ela está próxima. O coração de Roberto disparou. Suas mãos tremiam, não de medo, mas de antecipação agoniante. 18 anos. 18 longos anos desde que a viu pela última vez. Será que ela seria a mesma? Será que ele seria reconhecível para ela com 18 anos a mais de rugas e cabelos brancos? Eles se moveram em silêncio total. Apenas o som de folhas secas sob pés cuidadosos quebrando a quietude da mata. E então, através da vegetação do cerrado, Roberto viu movimento. Uma forma grande, manchada, movendo-se entre as árvores com a graça letal de um predador perfeito. Ali! João apontou em voz baixíssima. É ela! Roberto olhou e seu coração quase parou. Lá estava ela, Maia, mas não a jovem onça que ele soltou. Ela estava maior, mais pesada, devia pesar uns 90 quilos agora. Suas manchas pareciam mais escuras, o dourado da pelagem um pouco mais opaco com a idade. Mas eram os olhos, aqueles mesmos olhos amarelo-esverdeados, agora carregando a sabedoria de quase 2 décadas de vida selvagem. E ali, nas patas traseiras, mesmo à distância, Roberto podia ver as cicatrizes pálidas, lembrança permanente do arame farpado. Era ela, sua Maia, não mais sua, mas dela mesma. Uma rainha em seu próprio domínio. Roberto não conseguiu conter um soluço que tentou sufocar com a mão. Lágrimas embaçaram sua visão. Não se aproxime, Fernando alertou baixinho ao seu lado. Deixe que ela decida. Mas os pés de Roberto já se moviam. Ele soltou a bengala, deixando-a cair suavemente na terra, e deu um passo à frente. Depois outro. Seus joelhos gritavam, mas ele ignorou. Cada passo o aproximava dela. Cada passo era uma prece silenciosa. Foi quando chegou perto demais que Maia percebeu. Sua cabeça girou bruscamente, todo seu corpo ficando rígido. Seus olhos fixaram-se na figura humana que invadia seu espaço. Um rosnado baixo começou a vibrar em seu peito. Aviso claro. Os outros recuaram instintivamente, mãos indo para as armas tranquilizantes. Roberto parou a cerca de 5 metros de distância. Não ousava ir mais perto. Seus olhos encontraram os dela e, por um momento interminável, onça e homem simplesmente se mediram. Havia reconhecimento? Havia memória? Ou apenas o cálculo frio de um predador avaliando a ameaça? Maia! Roberto disse, sua voz quebrando com emoção. Sou eu, é o Roberto. Você se lembra? A onça inclinou a cabeça. Um gesto tão familiar que fez o coração de Roberto saltar. Mas ela não se aproximou. O rosnado não parou. Ela estava tensa, pronta para atacar ou fugir. Roberto fez a única coisa que conseguiu pensar. Começou a assobiar. Era o mesmo som de 18 anos atrás. Baixo, rítmico, melódico. O mesmo que usou quando ela agonizava presa no arame, quando limpava suas feridas infectadas, quando a consolava nas noites de dor. Sua voz estava mais fraca agora, o assobio menos firme, mas a melodia era a mesma. As mesmas notas que acalmaram um filhote aterrorizado décadas atrás. E então aconteceu. Maia parou de rosnar. Suas orelhas, que estavam para trás em postura defensiva, se moveram para frente. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, como se algo profundo e antigo tivesse sido tocado. Ela deu um passo à frente. Parou. Deu outro. O chão do cerrado mal fazia som sob suas patas enormes. Roberto permaneceu completamente imóvel, mal ousando respirar. Atrás dele podia ouvir Fernando murmurando, não é possível, repetidas vezes. Incrédulo. Quando Maia alcançou Roberto, não havia agressão em seus movimentos. Ela se aproximou devagar, cautelosamente, seu focinho se aproximando dele, e então
Ela começou a cheirá-lo, seu nariz frio tocando suas mãos, seus braços, seu rosto. Roberto fechou os olhos, lágrimas escorrendo livremente. Sim, ele sussurrou. Sou eu, ainda sou eu. O que Maia fez em seguida deixou todos os presentes congelados em choque absoluto. Ela, uma onça pintada selvagem de 90 quilos no auge de sua força, começou a esfregar a lateral de seu corpo contra Roberto. O mesmo comportamento de marcação e afeto que grandes felinos usam. E então ela fez algo ainda mais surpreendente. Ela se deitou, suas patas enormes se dobrando, seu corpo relaxando completamente, e ela expôs a barriga. No mundo dos felinos, esse é o gesto de confiança absoluta. É vulnerabilidade, é entrega, é uma declaração de que não há ameaça. Roberto caiu de joelhos, suas pernas não aguentando mais. E com mãos trêmulas, ele tocou a barriga de Maia, sentindo o pelo grosso, o calor do corpo, os músculos poderosos sob a pele. Você lembra? Ele soluçou, sua voz quebrando completamente. Você lembra de mim? Maia virou a cabeça para olhá-lo, e naqueles olhos amarelos Roberto viu reconhecimento claro. Ela fez um som, não um rosnado, mas algo entre um ronronado e um bufo baixo, um som de contentamento. Roberto se deitou ao lado dela ali mesmo na terra, seu corpo velho e dolorido esquecendo todas as dores. Ele apoiou a cabeça contra o flanco dela, sentindo a respiração poderosa, o coração batendo como um tambor sob as costelas. Eles ficaram assim por tempo incalculável. O sol subiu no céu, filtrando-se através das folhas em padrões de luz e sombra. Os homens ao redor permaneceram à distância, testemunhas mudas de algo que desafiava tudo que sabiam sobre animais selvagens. Roberto falou com ela, contou sobre os anos que passaram, sobre como a fazenda tinha mudado, sobre como ele envelheceu, mas nunca esqueceu. Sua voz era um murmúrio constante de amor e saudade. E Maia ouvia, seus olhos às vezes fechando, às vezes se abrindo para olhá-lo, mas sempre calma, sempre presente. Em determinado momento, Roberto tocou as cicatrizes nas patas traseiras dela, aquelas marcas pálidas que o arame deixou. Ainda estão aqui, ele murmurou, assim como minhas memórias de você. Algumas marcas nunca desaparecem. Maia moveu a cabeça e lambeu a mão dele, sua língua áspera como lixa. Era afeto, era reconhecimento, era gratidão por aquele humano que a salvou quando o mundo inteiro teria deixado ela morrer. Mas como todas as coisas boas, aquele momento tinha um fim. O sol começou a descer, pintando o céu de laranjas e vermelhos através das árvores. As sombras se alongaram. Maia levantou a cabeça, seus sentidos captando algo que os humanos não conseguiam. Ela tinha um território para patrulhar, caças para fazer, uma vida que era selvagem e livre. Roberto viu a mudança em seus olhos, a transição de passado para presente. Está tudo bem, ele disse, embora seu coração despedaçasse. Você precisa ir. Eu entendo. Maia se levantou, ficando de pé com toda a sua majestade. Roberto, ainda ajoelhado, olhou para cima, memorizando cada detalhe, a largura de seus ombros, o padrão único de suas rosetas, a forma como a luz pegava seus olhos. A onça se abaixou uma última vez, pressionando o focinho contra o rosto de Roberto. Um gesto de despedida. Roberto segurou aquela cabeça enorme entre as mãos, olhando fundo naqueles olhos. Obrigado, ele sussurrou, por sobreviver, por prosperar, por me mostrar que o amor pode ser selvagem e livre ao mesmo tempo. Maia fez aquele som baixo novamente, um rumble que vibrou do peito dela para o dele. Então, lentamente, ela se afastou. Caminhou até a borda da clareira, olhou para trás uma vez, seus olhos encontrando os de Roberto através da distância crescente. E então ela se virou e desapareceu na mata, engolida pela vegetação, voltando para o mundo que era seu de verdade. Roberto permaneceu ajoelhado, observando o lugar onde ela desapareceu, até que João o ajudou a se levantar. Isso foi... O capataz não encontrava palavras. Isso foi o negócio mais incrível que já vi na vida. Roberto assentiu, limpando as lágrimas do rosto. Seus joelhos gritavam de dor após tanto tempo no chão, mas ele mal notava. Seu coração estava pleno demais para qualquer dor física importar. Na caminhada de volta, lenta e exaustiva,
Roberto ficou em silêncio. Não havia palavras para o que acabara de experimentar. Não havia vocabulário para descrever aquela conexão que desafiou todo o entendimento científico. Aquela noite, de volta à casa-sede da fazenda, Roberto sentou-se na mesma varanda onde tomou a decisão de reencontrá-la. Olhou para o céu estrelado, sua mão sobre o peito, sentindo cada batida do coração. Ele tinha voltado, tinha visto sua amada Maia uma última vez, tinha sido reconhecido, lembrado, amado em retorno. E agora finalmente podia ter paz, porque alguns amores, ele percebeu, transcendem a domesticação e a selvageria. Alguns laços não quebram, nem quando retornam à floresta. E algumas despedidas, por mais dolorosas que sejam, trazem um tipo de cura que nada mais pode oferecer. Roberto fechou os olhos, um sorriso tranquilo em seu rosto envelhecido. Até nos encontrarmos novamente, minha menina. Ele sussurrou para a noite. Obrigado por me ensinar que salvar uma vida pode salvar duas. E com o som distante da mata, cantando sua sinfonia noturna, Roberto dormiu o sono mais profundo e pacífico que teve em 18 anos, sabendo que lá fora, em algum lugar do cerrado, uma onça pintada com cicatrizes antigas nas patas traseiras estava viva, livre e levando uma parte de seu coração consigo. E aí, você viu o que acabou de acontecer? Uma conexão que a ciência não explica, um amor que a selva não apagou. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, eu quero te fazer um convite especial. Se inscreve aqui no canal, porque toda semana eu trago histórias reais que vão te emocionar, te inspirar e te fazer acreditar que ainda existe bondade nesse mundo. E olha, eu realmente quero conhecer você melhor, então desce aqui nos comentários e me conta. Você já salvou algum animal? Ou algum animal já salvou você de alguma forma? Compartilhe a sua história com a gente, porque essa comunidade é sobre conexões verdadeiras, seja entre humanos ou entre nós e os animais que dividem esse planeta conosco. E se você conhece alguém que precisa ouvir essa história hoje, alguém que ama animais ou que está passando por um momento difícil e precisa acreditar em algo bonito, compartilha esse vídeo. Porque histórias assim precisam ser contadas, precisam ser espalhadas. A gente se vê no próximo vídeo. E até lá, cuida bem de quem você ama, seja humano ou não. Um abraço forte, do fundo do coração.